Em toda relação assim entre pessoas, existem regras, beleza? Então assim, entre pais e filhos existem regras, entre namorados existem regras, entre professor e aluno, em qualquer relação interpessoal entre pessoas, a gente vai perceber que regras são estabelecidas. Antes de me casar, eu tive uma conversa muito séria com a minha noiva, né, mas que agora é minha esposa, a Raquel. E ela estabeleceu um conjunto de regras, tipo assim, os 10 mandamentos do nosso casamento. E aí, ela colocou isso assim, tipo, pô, cara, tem que fazer isso, tem que ser assim, senão a gente não casa. E eu, pô, tava doido para casar, né? Então, tipo assim, ela podia falar qualquer coisa que eu ia aceitar. Se não fosse negar a minha fé, né, que eu não posso de jeito nenhum, mas se não fosse isso, pô, aceitaria tranquilo, né? O que ela dissesse. Depois a gente não sabe se a gente cumpre, né? Mas a gente aceita. Então, pô, ela veio assim com algumas regras. Algumas faziam sentido, mas umas eram muito doidas, assim. Não sei se ela estava emocionada, nervosa que ia casar, né? Era isso, Raquel. Aí o que acontecia? Pô, ela falou 2 regras que eu fiquei assim, pô, por que ela está colocando essas regras para mim, né? Uma das regras que ela impôs para o nosso casamento foi que no nosso quarto não tivesse televisão. Foi uma regra. Colocou isso mesmo assim, ó. Isso aqui não tem como mexer, tem que ser assim. Eu não suporto televisão no quarto, isso vai atrapalhar a gente, sei lá o quê. Então, ó, não pode ter televisão no nosso quarto. Aí eu pensei assim, pô, beleza, menos uma televisão que eu tenho que comprar também. Pô, essa regra é boa, gostei. Pô, maneiro. Fechou, não tem televisão no nosso quarto. Aí, pô, a segunda regra e a mais louca de todas, assim, que eu percebi foi a seguinte, ela falou, olha, a gente vai ter um aparelho só de ar-condicionado que vai estar no nosso quarto. A gente estava sem grana e tal. Aí ela falou assim, ó, a gente só pode ligar o aparelho de ar-condicionado à noite. De dia não pode de jeito nenhum, de tarde. Não interessa o calor que faça, é só de noite que se liga o aparelho de ar-condicionado. Pô, cara, essa regra eu confesso que foi pesada para mim, né? Eu fiquei pensando, cara, será que eu vou conseguir, né? Poxa, mas eu tenho que ter fé para conseguir. Aí eu pensei, poxa, é justo, né? Então, pô, combinado, a gente só liga à noite. E eu fui vivendo a minha vida diante dessas regras, assim, nos primeiros anos de casamento. E, cara, a gente foi morar num lugar que era assim, a gente morava no último andar de um prédio que pegava o sol da tarde. Sabe qual é dessa parada do sol da tarde, né? O sol da tarde. Sol da tarde, e é São Gonçalo, você sabe o que é isso? Sol da tarde em São Gonçalo é sinistro, meu irmão. Aí você não suporta, você fica assim caído. Aí o que acontecia? De tarde, eu tinha que tomar banho várias vezes, eu ficava deitado no chão assim, no piso direto assim, caído, e às vezes jogava água assim em cima de mim, para ver se eu sobrevivia, porque não podia ligar aquele aparelho de ar-condicionado de tarde, só de noite, porque a gente não ia conseguir pagar a conta, tudo mais. Cara, era tão calor nessa época. Tem gente aqui da igreja que é testemunha. Essa parte aí você pode acreditar. Era tão calor mesmo que eu ia trabalhar, professor, né? Aí eu trabalhava no estado, ganhava um salário miserável, horrível. Aí eu ia andando para não gastar dinheiro, voltava. Também era meio contramão assim de onde eu saía, né? Não existia esse negócio de Uber, essas coisas. Então, pô, o que eu fazia? Cara, eu pegava a camisa que eu ia para a escola dar aula, eu molhava a camisa toda meio dentro de um balde, aí só sacudia assim, vestia a camisa. Quando eu chegava na escola, ela estava seca. Aí eu dava aula, tal, aí quando saía ela já estava encharcada de novo, eu voltava para casa. Cara, era essa a nossa vida. Até que um dia aconteceu, sei lá, alguma coisa diferente na minha rotina, e eu voltei para casa um pouco mais cedo. E aí qual foi a cena que eu encontrei quando eu voltei para casa mais cedo? Era de tarde, um calor insuportável. E a casa estava um silêncio, eu pensei assim, estranho. Raquel era para estar em casa. E eu vi que a porta do quarto nosso estava fechada. Eu, poxa, esquisito, né? Será que ela está dormindo nesse calor?
Cara, e quando eu percebo, chego perto da porta do quarto, sai aquele, né, ventinho gelado de baixo, né, aquele ventinho gostoso. Aí quando eu abro a porta do quarto, tá ela coberta com um edredom, de tarde, meu irmão, dormindo no ar-condicionado, tipo assim, pô, botou a regra para mim, entendeu? Para ela não tinha regra. Cara, tem umas regras assim que a gente pensa, pô, por que existe essa regra, né? Mas aí teve um lado bom, assim, depois dessa decepção que eu tive, eu pude ligar o ar-condicionado. Aí virou bagunça, não é isso? Aí, pô, cara, agora tá liberado. Aí eu ligava também a hora que eu quisesse. Pô, aí a vida ficou bem melhor depois daquele dia, né, Raquel? Foi tudo melhor. Nosso casamento, pô, prosperou, 11 anos aí. Graças a Deus. A gente vai ler um texto que é um conjunto de regras assim. Deus estabelece regras para a sua relação com as pessoas. Em toda relação tem que ter regra, beleza? Só que tem uma dessas regras aqui que a gente não entende muito bem, e é justamente essa regra que a gente vai tentar ler nessa noite, que é a regra que fala sobre o nome de Deus. Pô, por que Deus se importa com isso? Por que a gente segue isso? E a gente vai abrir, então, o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 7, beleza? Êxodo 27. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A gente tem aqui a história de Moisés, né? O povo vai receber a lei de Deus. E no verso 7, Deus vai estabelecer uma regra com o seu povo. Olha só o que diz o texto. Você conseguiu abrir aí? Alguém abriu? Sim, pô, show. Olha só. Diz assim a palavra de Deus: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O que está rolando nesse texto? Poxa, o povo foi liberto por Deus, beleza, o que a gente tem que entender? As regras que Deus impõe para o seu povo não são regras de escravidão. O povo conhecia regras de escravidão. O povo foi escravo no Egito. Agora o povo é livre. Essas regras são regras da liberdade, beleza? Em qualquer sistema de liberdade tem que ter regra. Então o povo vai entender como que ele vive de modo livre e pleno, se relacionando com esse Deus, que é um Deus maravilhoso. Em algum momento dessa caminhada, Deus fala com Moisés. Antes de libertar o povo, aparece naquela sarça. Você lembra desse negócio? Então tem uma plantinha lá queimando. Vocês lembram desse episódio? Uma planta queimando. Moisés fica atraído por aquilo ali, porque a planta queimava, mas não se consumia, ou seja, não acabava com a planta. Então ele chega perto, Deus fala com ele, e aí tem uma hora que Deus fala assim: ó, Moisés, você vai lá, vai libertar meu povo, tal. Ele fica assim meio reticente, né? Não, eu não consigo, não dá para mim, eu não falo direito, eu tenho problema. Mas aí no final das contas ele pergunta assim: quando o pessoal perguntar, pô, quem que te mandou? Eu vou falar que nome? O que eu vou dizer para o meu povo? Qual foi o Deus que me enviou? E aí Deus se revela para Moisés com um nome. Então ele diz lá um nome que pode ser pronunciado de várias formas, beleza? A gente tradicionalmente no Brasil ouviu a forma Jeová, foi a forma tradicional, né? Tem um grupo no Brasil chamado Testemunhas de Jeová. A gente sabe que não é Jeová o nome de Deus ali pronunciado, não tinha essa letra J também, beleza? Nessa língua hebraica. Então deve ser algo como Iave, Iahua, Ierua, Ierue, alguma coisa assim, beleza? Tem uma galera que diz que sabe como é que é a pronúncia, mas, cara, não interessa, a questão fonética não interessa. O que interessa é o significado. Então, assim, a gente pode pronunciar de qualquer jeito. Então, a gente fala Deus com a palavra Deus, e em outra língua fala Dios, em outra língua fala Theos. Cada língua fala de um jeito, mas o que interessa é o que significa. Então, o que a gente entende? O símbolo, a palavra, a fonética, o som, não importa. O que importa é o referencial, o que ele representa, beleza? Quando a gente fala o nome de Deus, se a gente falar Jeová, Javé, Iavé, Ierua, Ierua, sei lá, ou se disser Deus,
É a mesma coisa, a gente está se referindo a esse nome. Mas o que o nome significava? O nome de Deus significava assim: eu sou o que sou, ou eu era o que era, ou eu serei o que serei. É o que significa o nome de Deus. Porque na língua hebraica você não tem essa conjugação temporal igual a gente tem. Então não está marcado aqui que é um presente. Tradicionalmente esse negócio foi traduzido como eu sou o que sou. Mas pode ser eu era o que era e serei o que serei. O que isso significa? Deus se apresenta para Moisés como alguém diferente de todos os outros deuses que Moisés conhecia. Porque todos os outros deuses foram criados por alguma coisa. Mas esse Deus que se apresenta para Moisés é o que sempre foi, o que sempre foi. É o Deus indefinível. É o Deus totalmente imutável. É o Deus que não se transforma. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque no mundo antigo, os deuses, eles podiam variar em humor. E de repente uma coisa que eles dissessem já não valia mais. Mas o que Deus está falando para Moisés é assim: cara, eu sou o que eu sou sempre. Se eu estabeleci uma aliança com você, se eu disse que vai acontecer, porque eu não mudo. Por que a gente tem certeza de que Jesus vai voltar e vai resgatar a sua igreja? Por que a gente tem certeza que a gente vai viver ao lado de Deus? Porque Jesus disse que é assim, e Ele não muda. Ele é eternamente o mesmo, a sua palavra vale para sempre. Moisés está diante agora de uma segurança que nenhuma relação entre seres humanos e deuses, porque nessa época, a gente sabe que não existem deuses, beleza? A gente já entendeu isso, mas nessa época, essa galera achava que existiam deuses diferentes. Então Moisés está diante de um quadro agora, de um Deus que ele sabe que, cara, esse Deus, se ele diz que ele é amor completamente. Se ele diz que ele é misericordioso, ele é misericordioso completamente. Se ele diz que é um Deus que é amigo de Moisés e que conversa com Moisés como um amigo, e diz a Bíblia que Moisés conversava face a face com Deus, cara, essa é a relação de Deus com ele, e isso não vai mudar. Diante disso, Deus apresenta um conjunto de regras que a gente chama de 10 mandamentos. O decálogo significa o seguinte: 10 palavras, deca, 10, né? Você sabe dessa parada, né? Logos, palavra. Então são 10 palavras de Deus para o seu povo, 10 regras. Essas regras são totalmente legais, beleza? São totalmente boas. Por quê? Porque são as mesmas regras que um pai impõe para um filho não cometer erros, para o filho não se machucar. Lá em casa tem algumas regras que nossos filhos precisam seguir. Por exemplo, uma delas é que eles não devem mexer com faca. Uma regra da nossa casa. Então, esses dias o meu filho resolveu fazer o pãozinho dele e da irmãzinha dele. Meu filho é assim, proativo, faz as paradas. Aí, ele resolveu fazer. Aí ele foi lá, fez o pão, sei lá quanta manteiga que ele gastou naquele pão, mas fez, deu para Esther. Quando eu faço o pão e dou para Esther, ela faz cara de nojo. Quando o irmãozinho dela fez, ela gostou do pãozinho, comeu o pãozinho todo. Aí, cara, mas como é que você fez esse pão? Eu peguei aquela faquinha que não tem ponta. Aí ele me explicou uma nova regra, beleza? Ele pegou uma faca que não tem ponta. Faca que não tem ponta é aquela que passa manteiga, não tem? Que não corta nada. Não tem serra também, só que ele traduz assim, né? Faca que não tem ponta. Na nossa casa, a regra para ele não pegar na faca é a regra para ele não se machucar, não se ferir. Então, se Deus criou a gente, cara, Ele faz um conjunto de regras para a gente, certamente isso é para o nosso bem, não é para o nosso mal, é para a gente ser livre, não é para a gente ser escravo, é para a gente ser amado, não é para a gente ser odiado. Beleza? A gente não tem problema com os 10 mandamentos. Talvez culturalmente a galera tenha problema com os 10 mandamentos, pense assim, 10 regras, tal, Deus está censurando, perseguindo, mas não. São regras totalmente amáveis. Mas a estranha para mim, assim, que todas as outras fazem bastante sentido. Mas essa do nome de Deus, para mim, é um pouco estranha. Cara, por que Deus colocou esse negócio aqui? Olha só o que ele diz. Não tomarás em vão o nome do Senhor.
o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Para Deus, isso é importante, beleza? A gente vive um tempo em que os nomes já não têm mais tanta importância, mas tem um pouquinho de importância, mas não tem mais tanta importância. Se você vivesse no momento em que Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, você entenderia esse texto melhor. Porque na peça Romeu e Julieta, qual é o quadro que ele vai pintar? De um Romeu que é de uma família chamada Montecchio, de uma Julieta que é de uma outra família chamada Capuleto, e porque ele se chama Montecchio e ela Capuleto, eles não podem se amar. Simples assim, por causa de nomes. Os nomes têm importância. Por quê? Porque os nomes significam o referencial. Quando você usa o nome com a pronúncia que for, você está se atribuindo ao referencial. Quando eu me casei, por exemplo, para você ver que os nomes são importantes, o que eu fiz? Eu coloquei o nome da minha esposa no meu nome, que foi uma novidade para o mundo em que eu vivia. Por quê? Porque geralmente só a esposa colocava o nome do marido. Eu coloquei o nome dela no meu nome também. Aí só fizeram uma regra lá no cartório, assim, vocês não podem ficar com o nome igualzinho, senão vocês vão parecer irmão. Aí a gente fez invertido assim, cada um botou um sobrenome invertido ali, na ordem invertida, e o negócio combinou. Os nomes, eles apresentam a sua importância. E para Deus isso é importante, por mais que a gente não entenda, a gente deve obedecer. A gente já aprendeu essa regra aqui, né? Que antes do entendimento vem a obediência. Se Deus diz que essa parada é importante, cara, certamente essa parada é importante. Aí olha só o que a gente consegue compreender desse texto. Primeira consideração: não estamos proibidos de usar o nome de Deus. A primeira consideração aí, beleza? Não estamos proibidos de usar o nome de Deus. Então, a regra é, não tomarás em vão o nome do Senhor. O que não significa que você não possa tomar o nome do Senhor sem ser em vão, beleza? Quando Moisés chega para Deus e fala assim, poxa, o pessoal vai perguntar seu nome, eu vou falar o quê? Então você diz lá, eu sou o que sou. Deus não falou para ele assim, cara, não fala nada não, porque se você falar, aí, vai ficar ruim para você. Não fala nada, fica quieto. Quando eles perguntarem, você fala, não posso pronunciar, não posso dizer nada, não. Aí bate na madeira, não é isso? Na época de Moisés, não sei como é que fazia. Mas não, a regra é somente em vão, que a gente não pode tomar o nome de Deus. Ou seja, você pode tomar o nome de Deus em todas as situações da sua vida, em todos os momentos da sua vida, desde que você faça isso de modo totalmente sincero, de modo totalmente intencional. Então, essa superstição dos judeus, por exemplo, em que eles não escrevem o nome de Deus, e quando eles estão lendo a Torá, quando eles estão lendo o Antigo Testamento, né, para a gente aqui o Antigo Testamento, o que eles fazem? Eles transformam o nome de Deus, né, em vez de falar o nome de Deus, eles falam Adonai, eles falam Hashem, né, que é o nome. Então, eles nunca falam o nome, eles falam o nome, para não falar o nome. Mas, cara, não significa a mesma coisa, todo mundo não sabe, né? É uma parada estranha. Imagina, eu estou lendo aqui, aí eu digo assim, o nome. Você sabe que está escrito o nome aqui, só que eu não posso pronunciar, porque aquela pronúncia ali pode trazer algo de errado. Mas essa não é a lei. Não foi isso que Deus deu para o seu povo. E essa lei é importante para a gente, beleza, galera? Vocês estão cientes disso? Que essa parada aqui é o coração de Deus. Os 10 mandamentos, eles têm reflexo o quê? Lá no Novo Testamento. Quando você olhar para Marcos 5, 6 e 7, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, que não chega nunca aqui na minha Bíblia, vai chegar. Quando você olha para o Sermão da Montanha, o que você vai ver? Jesus está interpretando justamente isso, o tempo todo. Os 10 mandamentos estão no Sermão da Montanha. Então isso é totalmente importante para a gente. E quando que Jesus fala desse mandamento, especificamente, do nome de Deus? No próprio Pai Nosso. Olha só o que ele diz no Pai Nosso.
Mateus 6, verso 9. Vocês orem assim. O início da oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que Jesus está fazendo referência? A esse mandamento, ao terceiro mandamento, que é a gente usar o nome de Deus sem ser em vão. O nome de Deus, quando Jesus fala que o nome dele tem que ser santificado, não significa que não seja santo e tenha que se tornar santo. Significa que seja santificado pelos homens, pelas pessoas, por aqueles que fazem uso do nome de Deus. E olha só que situação que a gente tem agora. Além da gente falar do nome de Deus várias vezes, porque a nossa tradição cultural fala do nome de Deus direto, né? Pô, a gente já não tem mania de falar assim, Jesus, meu Deus. Não é uma mania do nosso povo, não é se atribuir direto ao nome de Deus, sem pensar exatamente no que está falando. Além disso, que já deve ser um problema para a gente diante desse mandamento, olha, porque o mandamento diz que Deus não vai deixar impune quem tomar o seu nome em vão. A gente ainda carrega hoje o nome de Cristo, não é isso? Como que a gente se apresenta para as pessoas? Não sei se você curte dizer que é evangélico, né? Eu fico meio boladão assim, dizer evangélico. Às vezes eu falo para a pessoa entender, né? Mas eu gosto de falar cristão, beleza? Ah, você é o quê? Eu sou cristão. Só que às vezes, quando você fala cristão, a pessoa pensa, né, em 1000 possibilidades. Aí você tem que pôr evangélico, aí você pensa assim, evangélico é maneiro, assim, a palavra. Só que evangélico no Brasil, né, aí o cara pensa assim, bancada evangélica, esse aí vota na bancada evangélica, e faz sei lá o quê. Então eu prefiro falar cristão, beleza? Quando a gente fala cristão, o que a gente está falando? Que a gente carrega o quê? O que aconteceu lá em Atos, que aconteceu isso com a igreja, e eles começaram a ser chamados de cristãos. Então a gente começou a ser chamado pelo nome de Cristo, que é o Filho de Deus. Então olha que responsabilidade que a gente carrega ao carregar o nome de Cristo. A gente vai perceber que na própria Bíblia, a galera dos Salmos, por exemplo, fala do nome de Deus direto. Beleza? O problema das testemunhas de Jeová, por exemplo, é o seguinte, eles dizem assim, porque a gente tem que usar o nome de Deus e tem que usar Jeová. É uma preocupação que eles têm. Então, primeira questão, a fonética não importa, o que importa é o referente, beleza? Segunda questão e mais importante, no Novo Testamento, ninguém teve essa preocupação. Ninguém chamou a Deus de Jeová no Novo Testamento, ninguém. Nenhum apóstolo, nada que está escrito no Novo Testamento de Jeová, entende? Então a gente não tem que ter esse negócio de, Jeová, entendeu? Se um testemunho de Jeová vier para a gente, argumentando, porque o nome de Deus é Jeová, está lá, não sei o quê, você, com todo carinho, você vai dizer, cara, no Novo Testamento não tem isso. O pessoal fala Theos, que é Deus, Deus é o que a gente fala aqui, né, na nossa tradução, é Deus. Segunda consideração, devemos ter cuidado ao usar o nome de Deus. O que não significa, por exemplo, que a gente vai usar esse nome aqui de modo totalmente assim, despretensioso, desleixado, relaxado, de modo zombador. Você pode, pensar assim, cara, eu sou uma pessoa, você, não sei se você pode pensar assim, não sei lá o que você pensa. Mas, de vez em quando eu faço umas brincadeiras aqui, não faço? Até, fiz essa brincadeira aí, com a minha esposa, né? Mas fiz com a minha esposa, beleza? O texto lá de Gálatas, quando diz assim, de Deus não se zomba, não fala assim, com Deus não se brinca. Não é isso que está dizendo, não. Diz que de Deus não se zomba. Então, o texto de Gálatas está falando de zombaria. Beleza? E o que é zombar de Deus lá em Gálatas? Porque diz assim, olha o que o texto diz, de Deus não se zomba. De vez em quando eu leio a Bíblia, e cara, tem coisas aqui que eu acho graça. Eu leio, acho graça, já orei e ri, já. Não é unção do riso não, beleza? Tem esses negócios, né, que o cara gira, nunca tive isso não. Mas assim, cara, às vezes eu acho graça, assim, numa parada que Deus me alegra.
E poxa, cara, e muitas vezes eu acho graça orando, e cara, eu tenho a impressão que Deus se alegra com a minha oração, beleza? Por quê? Porque é algo totalmente respeitoso. Eu não sou louco de zombar de Deus, porque eu conheço esse Deus aqui. E eu sei que Ele é muito maior do que qualquer inimigo que eu possa ter, e de modo nenhum eu quero ser inimigo de Deus, beleza? Então nunca vou zombar dele, mas o texto de Gálatas diz lá, ó, de Deus não se zomba, aquilo que a gente planta, certamente a gente colherá. O que o texto está dizendo? Que zombar de Deus é você esperar colher uma coisa que você não plantou. Isso é zombaria, beleza? Ou seja, ainda que a gente esteja autorizado a usar o nome de Deus, e a gente que conhece a esse Deus, a gente sabe por que a gente usa o nome dEle, porque quando a gente clama a Ele, a gente clama pelas promessas que Ele fez, porque Ele disse que Ele não muda. Então eu tenho toda a tranquilidade em Deus, o meu lugar seguro está em Deus somente, em mais nada, em vacina, em economia. Se a gente for morar num país aí desenvolvido, não vai estar nisso, beleza? O nosso lugar seguro, a nossa segurança, a nossa água tranquila é o nosso Deus, porque Ele não muda. Amém? Ele prometeu que estaria do nosso lado, Jesus prometeu que estaria do nosso lado até o fim, promessa dEle, e Ele certamente cumprirá. Como que a gente pode transformar isso em lição para a nossa vida? Então, ó, a primeira lição, use o nome de Deus de modo intencional e sincero, para que você realmente santifique o nome de Deus, como a gente ora na oração dominical, ou essa oração que a gente chama de Pai Nosso. Então, por exemplo, quando a gente estiver cantando as músicas aqui, todas as músicas que a gente canta aqui falam do nome de Deus, seja na pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, desse Deus trino que a gente crê, nesse Deus trino que foi revelado pela Bíblia. Então, quando a gente pronunciar o nome de Deus, nas músicas aqui, a gente tem que pronunciar com toda a reverência, com todo amor, com todo sentimento. A própria frieza na pronúncia já pode significar que a gente não está ligando ali para o nome de Deus. Beleza? Agora, quem que vai julgar se você está frio ou não? Você. Não é porque você está paradão, às vezes eu fico meio parado, às vezes. Então não é porque você está parado, mas às vezes eu estou parado concentrado, beleza? Mas às vezes eu levanto os braços também, eu sou avivado, galera. Levanto os braços, levanto um, levanto o outro, levanto os dois, faço, né, os meus gestos ali para louvar a Deus. Você que tem que ver no seu coração. Quando a gente pronuncia assim, sem pensar, a gente age de modo equivocado, certamente. E a gente está pecando contra esse Deus. Se a gente tem o hábito, a gente tem que ficar ligado. Por quê? Qual é o nosso problema? A gente às vezes coloca a desculpa no hábito, né? Não, é o hábito, falei sem querer. Mas, cara, começa a ficar ligado, né? Um dia eu tive que parar de falar palavrão. Falava palavrão assim o tempo todo. Só que aí um dia, eu me converti. Aí eu comecei a perceber assim, toda vez que eu falo palavrão, cara, tristece a Deus, um negócio esquisito. Vou parar. Só que eu tinha um hábito. Né? É igual quem tem hábito, apontei para o meu filho ali, coitado. Se um dia ele ouvir essas mensagens, meu Deus, que Deus guarde esse menino mesmo, o coração dele. Meu filho está com a mania horrível de, ao final da refeição, no meio, fazer aquele som pela boca. Você sabe o que eu estou falando. O problema é que quando ele faz, a gente ri, a gente não consegue nem corrigir ele, porque aí você riu, né? Perdeu toda a moral. Então, mas ele está com essa mania. Só que a gente está falando, cara, fica ligado. Aí esse dia a gente estava no restaurante, né, Raquel? O moleque mandou, mandou. Eu já botei logo a máscara até no restaurante, para ninguém ver minha cara.
Porque isso é uma questão de hábito. Aí, cara, vai ter que vencer esse negócio, né? Principalmente quando ele for adolescente, né? Vai ficar queimado. Pô, quem que vai querer andar com esse garoto? Vai ser difícil. Quando a gente estiver orando, poxa, a gente tem que ficar intencionalmente pronunciando o nome de Deus com toda a reverência. Na leitura bíblica também. E na nossa vida, cara, depois do momento em que as pessoas sabem que você é cristão, você carrega o nome de Cristo, beleza? Então, olha a responsa que você tem, né? Carregando o nome de Cristo na universidade, no seu trabalho, pô, cara, na festa que você esteja. Ah, a gente vai para o casamento. Aí, pô, cara, você está carregando o nome de Cristo, beleza? Abriu ali a pista de dança. Aí começou a tocar aquelas músicas que meu vizinho ouve o dia todo. Aí você pensa duas vezes, cara, essas letras estão muito doidas, cara. Que isso? Pô, estou carregando o nome de Deus. Estou querendo criar regra onde não tem não, beleza? Cada um vê aí, sua própria consciência, né? Faz sua própria regra aí. Mas analisa no seu coração sobre o modo como você carrega o nome de Deus. E por fim, que é a segunda aplicação, ó, desconfie de quem utiliza o nome de Deus por interesses particulares. Cara, olha só, no meio religioso e político, isso é comum. Por quê? Porque é fácil você usar o nome de Deus para você se dar bem, beleza? Então, assim, pô, para o pastor enriquecer, para dominar a galera, para dizer que tem temência, mas não tem nenhuma, por interesses particulares. No meio político, mais ainda. Vou te dar um exemplo, se te desagradar, depois você chora, chora, chora. Aí pergunta para Felipinho aí depois, ele que vai resolver. Olha só. Pô, o presidente hoje do Brasil, ele tem um segundo nome, cara, que é Messias. Pô, cara, olha só. Aí o pessoal tá fazendo piadinha assim, pô, esses dias eu li uma, cara. Aí, fiquei chateado com aquele negócio. Porque estava escrito assim, um é Judas, o outro é Barrabás, o outro é o Messias. Pô, cara, isso aí é blasfêmia, beleza? Cara, Messias pra gente... Pô, cara, é o nome mais santo que tem. É o Jesus, cara. A gente nunca vai brincar com o nome de Jesus. Então, um crente, pô, ainda... Sim, você tem o direito de votar em quem você quiser, beleza? Mas ainda que a gente vote em A ou em B, pô, a gente nunca vai fazer esse tipo de brincadeira com o nome de Jesus, que é um ungido, né? Aquele que veio para estar do nosso lado, Deus conosco. Então a gente tem que ficar ligado nisso, cara. Tem uma galera que despreza completamente mesmo o nome de Deus. E eu entendo, assim, que quando isso foi colocado nos 10 mandamentos, a gente percebe historicamente a razão disso. Então, todas as vezes que a igreja, assim, seja ela qual for, né, ela pichou o nome de Deus, pô, as pessoas não queriam mais saber de Deus, entende? Então, assim, cara, isso a gente tem que ver para a nossa vida. Historicamente já passou, já foi, já era. Mas e agora, gente, aqui? Então, a gente não pode pichar o nome de Deus, beleza? Porque senão ninguém quer saber de Deus. Porque a galera está vendo na nossa vida. Então, as pessoas não vão querer ser cristãs porque a gente é cristão. E as pessoas não vão querer ser de Cristo porque a gente é cristão. Então, olha que responsabilidade a gente tem. Para finalizar, se Deus é totalmente santo, cara, o nome dele é totalmente santo também. Digno de toda honra e toda glória, o nome acima de todo nome. Realmente a gente tem que pensar 2 vezes antes de pronunciar o nome de Deus, mas a gente tem que pronunciar o nome de Deus porque ele nos trata como amigos agora. Não somos seus inimigos mais, já fomos. Já fomos a própria inimizade, como diz o texto de Romanos. Agora nós somos amigos de Deus. E nós chamamos pelo nome dele, como quem chama um amigo que sabe que não muda, que está sempre presente, que vai auxiliar a gente. Quando a gente louvar agora, depois da palavra, cara, a gente vai louvar sabendo o que a gente está falando, concentrado no que a gente está fazendo.
com o coração na palavra que a gente está cantando. Quando a gente orar, quando a gente lê a Bíblia, da mesma forma, porque esse nome é totalmente santo. E quando um pastor, ou um sacerdote, ou um padre, ou um político, se utilizar do nome de Jesus, seja ele quem for, sem a reverência a qual esse nome, merece, a gente vai desconfiar dessa pessoa, beleza? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado para a gente, principalmente o temor, Senhor. A gente sabe que o Senhor é um Deus santo, a gente Te ama, e a gente Te ama porque o Senhor nos amou primeiro, a gente sabe que a Tua vontade é melhor do que a nossa, o Teu coração melhor do que o nosso. Pai, por favor, que a gente possa colocar esse mandamento, que certamente é importante para a nossa vida, porque é importante para Ti, Senhor, que a gente possa colocar esse mandamento em prática na nossa vida, Pai. Que os nossos louvores sejam totalmente sinceros, reverentes e de todo o coração, Pai. Que a nossa oração seja assim também, que o Seu nome seja santificado no nosso meio, Pai, para sempre, Senhor. É o que a gente pede, a gente que carrega o Teu nome, que a gente possa brilhar nesse mundo, para que esse mundo Te conheça, Pai. Em nome de Jesus, a gente entende também que quem toma o Teu nome em vão vai receber aquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é um Deus justo, Pai. E a gente Te agradece também pela Tua justiça. Tem misericórdia de nós, Pai, que a gente não use o Teu nome em vão nunca na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.